Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime e vamos para mais um vídeo de Tower of God, final de Tower of God, revelação do que a Rachel é, o que ela pensa e muita coisa que eu falei no episódio passado se confirma nesse, exceto uma, que é aquela questão de ela não fez nada de errado, ela fez algo de errado, mas eu vou explicar direitinho o que eu acho desse episódio e de um todo de Tower of God neste vídeo. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e dá uma olhadinha no comentário fixado. E tem link da Amazon para você comprar mangá com desconto, mangá em oferta. Dá uma olhadinha e veja quais mangás estão em oferta na Amazon. Bom, vamos lá. No episódio passado eu falei uma coisa que se confirma nesse episódio. A Rachel avisou várias vezes pro Ban se afastar e o Ban não se afastava. O Ban nunca ouviu a Rachel. Por mais que a Rachel seja uma pessoa que se descobre, aí é importante eu falar se descobre, como egoísta, como uma pessoa que quer estar no topo e, consequentemente, no lugar do Ban, ela avisou várias vezes pro Ban se afastar, veementemente. Se afaste, eu te enganei. Então ela avisou por várias vezes, ela deu vários indícios pro Ban que ela não queria e ela não podia estar ao lado dele. E o Ban insistia a todo momento, ele queria estar ao lado dela apesar de tudo. A gente tem uma personagem que durante todo o anime teve um conflito, e isso foi visto apenas nesse episódio, claro, mas durante todo o anime teve um conflito de ser egoísta, eu sou egoísta, eu desejo o topo, ao mesmo tempo que ela tinha sim uma preocupação com o Ban, a ponto de entrar em conflito e dizer que não tinha coragem de matá-lo, e aí ela, ao entrar em contato com outras pessoas que falaram sobre ela, então a gente tem aquele cara do primeiro andar, né, o cara do primeiro teste, falando pra ela, não, você é de determinada maneira, você não é isso que você tá falando. E a gente também tem o administrador desses testes, né, a gente também tem ele controlando toda a situação, meio que pra fazer o que ele queria. A gente tem uma personagem, que é a Rachel. No primeiro momento, ela pensa uma coisa, que é basicamente, eu quero ver as estrelas. Não quero que o Ban esteja perto de mim por causa disso. Quero conquistar isso sozinha, que foi o que eu falei no episódio passado. Aí, esse raciocínio dela de eu quero conquistar isso sozinha, vira um outro raciocínio forçado aí também por interpretações de outros personagens sobre ela, e quando ela reflete sobre ela, ela chega à mesma conclusão. Esse desejo de eu quero estar sozinha e conquistar as estrelas vira eu quero ser a estrela. E essa que é a questão, é essa mudança do raciocínio que faz ela parar de ter qualquer tipo de dúvida com relação a matar ou não o Ban. Nesse episódio fica claro que ela tentou matar, diferente do episódio passado, mas é importante traçar essa mudança de percepção dela, é justamente o que muda a vontade dela de matar o Ban ou não. Então quando ela acha que o objetivo dela é alcançar as estrelas, ela não tem coragem de matar o Ban, porque o Ban não é o foco dela. A estrela do Ban não é o foco dela. Ser o Ban não é o foco dela. Quando muda o foco dela a partir das interações que ela tem e do autoconhecimento, essa questão de matar o Ban já não é problema, porque o Ban vira o foco dela. Visto que a única estrela que ela conhece é o Ban, e aí você perceba que ela considera o Ban uma estrela, ela considera que tudo que o Ban conquista é uma coisa que ela quer, percebam que é o modelo dela. Então quando ela alcança isso, ela quer justamente tomar a posição do Ban. Quando ela alcança esse autoconhecimento, ela quer ser o Ban. Há um desenvolvimento de raciocínio da personagem, mas também muito modelado pelo que ela ouviu das outras pessoas que ela teve contato nessa torre. E essas outras pessoas, elas podem estar controlando a Rachel também para outros objetivos. Então, a Rachel, ela é tão inocente quanto o Ban, no sentido de inocência, de você ser levado pelos outros a fazer coisas que não necessariamente reflitam quem você é, mas ao mesmo tempo se utilizam de quem você é para você fazer coisas. Então a Rachel foi uma grande ferramenta para transformar, digamos assim, o Ban. Né, pelo que a gente viu, ele vai se transformar numa outra pessoa. A Rachel foi essa ferramenta. Sem a Rachel não teria isso. Então tudo isso faz parte de um todo muito maior. A Rachel é apenas um peão no meio disso tudo. Portanto, concluindo meu raciocínio sobre a Rachel, que já está um pouco alongado, pelo que me parece, de maneira alguma esse episódio ele refuta o que eu falei no episódio passado, de que a Rachel tentou a todo momento
avisar o Ban de que não queria ele do lado, de que o Ban forçou a barra sim, a todo momento para ficar do lado dela, apesar de ela dizer por várias vezes que ela não queria ele do lado, e que juntou duas coisas para resultar nessa personalidade dela bem maliciosa. Um foi a presença do próprio Ban, porque se a Rachel não tivesse contato com o Ban e não tivesse visto o que ela viu, provavelmente esse raciocínio dela não aconteceria. E boa parte do raciocínio dela se deve às interações que ela teve com o Ban e ver o que o Ban estava conquistando. Se ela não tivesse visto essas conquistas, se ela não entrasse ao mesmo tempo nessa torre, tem várias situações que forçaram ela para esse autoconhecimento, e esse autoconhecimento que pode não ser necessariamente verdade, é um autoconhecimento que foi praticamente modelado pelas relações que ela teve na torre, pelo que falaram para ela que ela é. Assim como o Ban, que é, digamos, um quadro em branco que vai sendo modelado de acordo com as experiências dele dentro dessa torre e de acordo com a relação que ele teve com a Rachel no passado, a Rachel é a mesma coisa, só que utilizada para o oposto. Enquanto o Ban é utilizado para você é muito forte, você tem um potencial muito grande de alcançar os seus objetivos e descobrir a verdade, ela é o oposto. Você não tem potencial nenhum, você vai ter que se utilizar dos outros e para você chegar no topo você vai precisar eliminar aqueles que estão competindo com você. Então ela é o oposto do Ban. E ela é utilizada por essa torre para fazer um oposto ao Ban. Quando eu digo utilizada, é literalmente usada. Usada pelas pessoas que têm mais poder atualmente na torre para fazer esse papel. Bom, fechando isso da Rachel, vou falar sobre Tower of God como um todo. Um anime bastante rushado, desenvolve poucos personagens. A Rachel teve um desenvolvimento apenas e única e exclusivamente nesse episódio. Esse episódio ele ajuda bastante no desenvolvimento da Rachel, mas é um episódio. A gente precisa conectar muita coisa de episódios passados para fazer de fato um desenvolvimento de personagem. O Ban não teve desenvolvimento até agora. Ele continua o mesmo personagem. É literalmente ainda eu quero alcançar o topo porque eu quero descobrir a verdade. Diferente um pouco de eu quero subir ao topo com a Rachel, mas é a mesma superficialidade. O Kaguero é o personagem mais bem desenvolvido de todo o anime. Ele falar que ele queria ter conhecido o Ban antes da Rachel faz todo sentido. A animação variou bastante. Eu acredito que os flashbacks foram os lugares mais bem dirigidos e trabalhados durante todo o anime. O flashback da Naki, esse flashback da Rachel mesmo, esse episódio todo foi praticamente flashback, né? Foi bem dirigido. A gente tem uma questão aí de a linha temporal normal, ela não tá sendo muito bem trabalhada, tá bastante acelerada. Várias coisas são resumidas e ficam confusas, isso durante todo o anime. Enfim, se eu puder destacar algo desse anime, são os episódios onde a gente tem de fato alguma relação com os personagens. E assim, pensando em todos os personagens são peões, a gente tem a relação da Endorse com a Naki que destaca um pouco mais, que a gente tem acesso a uma realidade da torre que é uma realidade muito ruim, muito agressiva, e também a gente tem acesso às emoções dos personagens que são frutos dessa realidade, né? Dessa relação entre esse reino de Jarrad com seus membros, né? Isso também se destaca, mas elas são duas personagens que são subaproveitadas, embora tenham tido um papel até relevante, né, em 2 ou 3 episódios. Essa primeira temporada de Tower of God, ela foi feita de momentos, então a gente tem momentos importantes, mas episódios um pouco vazios, episódios que contam um monte de coisa, mas não dizem nada. Se você parar pra pensar, as coisas mais importantes foram o Kaguero, quem ele é, esse contraponto que ele faz com relação a Rachel, e o Kaguero se importa mais com o Ban do que a Rachel. Você tem os aspectos principais da torre, que é principalmente a relação das princesas de Jarrad com esse reino de Jarrad, tudo que envolve o rei de Jarrad, essa questão de os irregulares serem proibidos na torre, terem que morrer. Você tem toda essa construção política, né, que foi pouco abordada, mas quando foi abordada foi interessante. E você tem a questão principal, mas que foi exibida praticamente nos 2 últimos episódios, que é essa contraposição entre Ban e Rachel, principalmente no desenvolvimento da Rachel. A Rachel só se transformou nessa pessoa egoísta porque ela viu coisas que ela não veria se ela não tivesse contato com o Ban. A partir do momento que ela teve contato com o Ban dentro da torre,
toda a percepção de mundo dela mudou. Ela tinha uma percepção de um jeito. Quando ela entrou na torre e algumas coisas começaram a ser possíveis, ela começou a ter essa ambição. E essa ambição foi sendo modelada, foi sendo construída a partir do momento que ela foi vendo o que o Ban foi construindo, o que o Ban foi conquistando. Quando ela entrou em contato com tudo isso e percebeu que ela tinha que tomar uma decisão, aí ela assumiu toda o egoísmo dela, toda a ambição dela para se tornar uma pessoa totalmente diferente do que ela vinha sendo. Então fica a mensagem de Tower of God, que é basicamente o seguinte: dadas as condições, o seu pior pode ser relevado, e esse seu pior é o que vai se manter a partir do momento que as condições se mantêm. É uma coisa que eu acho que dá pra pegar bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu. Falou!